Fala pessoal, mais um MCast no ar e hoje eu já tenho uma convidada que antes aqui do nosso início já teria um outro material muito bacana, com algumas boas risadas e muito conteúdo, mas eu estava bem ansioso para receber, que é uma pessoa que entende muito de pagamentos, muito do universo da blockchain, stablecoins, vou falar muito sobre comércio exterior, sobre a inovação que tem feito empresas de pequeno e médio porte ter acesso a soluções de trade finance que antes são empresas de grande porte, empresas globais, do large corporate tinham, né? Então é um momento muito importante da nossa indústria e a pessoa que vem aqui hoje representa muito bem isso, é a General Manager no Brasil da Conduit. Então eu estou com a Sofia Duisberg, que é a pessoa que está hoje representando não somente a empresa, mas representando um setor todo, quando a gente fala de inovação em soluções de comércio exterior, né, e pagamentos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Ronaldo. Muito bem-vinda. Recife para São Paulo, contou um pouquinho aqui da tua história. Bom, eu fiquei curioso, que depois que você falou ali, eu fiquei pensando, como que deve ter sido a trajetória dela, né? Vem do Nordeste, vai para os Estados Unidos, faz uma carreira lá, uma carreira muito vitoriosa por sinal, né? Então, antes ela contou um pouquinho, eu fiquei pensando, que história de vida também, conta um pouquinho pra gente, como que você construiu. Você não nasceu aqui em São Paulo, né? Você está hoje vivendo aqui essa selva de pedra, mas conta um pouquinho pra gente da sua construção pessoal e profissional também, até o que te motivou, você estudou fora, fez carreira fora, como que foi essa experiência? Fala pra gente. Claro. Bom, primeiramente, obrigada aqui pelo convite, é um prazer estar aqui participar. Fico muito honrado. E, bom, então, contando um pouquinho da minha história, né, como eu te falei, eu saí com 15 anos de Recife, então sou de Recife, sou nordestina. 15 anos? Com 15 anos de idade. Mais um fato novo, eu não sabia que tinha sido tão novo. Novinha, 15 Legal. anos, eu recebi uma oportunidade para fazer um intercâmbio, para aprender inglês, né? Na época eu estudei em escola brasileira, então fiz curso de inglês, mas não falava muito bem, então consegui essa oportunidade para estudar fora, aprender o idioma. E aí eu fui fazer o que era para ser 6 meses, acabei ficando 13 anos nos Estados Unidos. Só um pouquinho a mais. Pois é, só um pouquinho. Era sempre aquela assim, foi muito assim, quando eu fui pra lá, saudade das amigas. Você foi para estudar inglês? Para estudar inglês. O que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu que eu fui lá e através do esporte acabei recebendo uma bolsa, né? Então, E qual esporte você praticava? tênis e golfe. A bolsa específica foi mais focada no tênis. Que legal, Mas eu faço tênis e golfe e jogo bastante até hoje. E, bom, esporte, né, mudou a vida nesse caso. Então, fui pra lá, eu morei com a família, assim, um host family, né? Então, uma família que te recebe, você mora na casa. Então, eu tive uma experiência bem, no sentido, assim, sonho americano. Porque no primeiro ano eu fui ser aquela cheerleader, assim, que sabe? Legal, que legal. A dos filmes ali, né? Exatamente. Pô, minha filha tem 6 anos e a gente viu um tempo atrás um filme que tinha essas moças e ela pirou. Ela achou lindo. Eu falei, filha, mas não é fácil não, tá? Ali é um baita, muito boas, muito boas. É um baita desafio, que legal. Exato. E aí você, nesse meio tempo, através do esporte, foi conhecendo mais pessoas e construiu durante 13 anos a história lá. E assim, você falou de tênis, que é um esporte de alta performance que exige um raciocínio muito fluido. É um esporte que ele, além de ser um esporte muito bom para o corpo, ele também exige ali, um esporte que ele tira o máximo possível da tua capacidade cognitiva, né? A antecipação de cenários. Isso tem muito a ver com o mercado financeiro também. Né? E que momento que você se viu dentro de um banco, porque você alcançou uma cadeira que não é fácil de ser alcançada, num banco, que é um banco de, assim, acho que é o sonho de boa parte das pessoas que trabalham aqui, trabalham lá também, no mundo todo, na indústria financeira, e assim, você chegou rápido nisso, né? Então conta um pouquinho pra gente como foi esse caminho do esporte para o mercado financeiro, e quando você saiu do Brasil, já tinha passado alguma vez na cabeça trabalhar na indústria financeira? Ainda não, sinceramente, ainda não. Então, assim, não sei se você já ouviu aquela palestra do Steve Jobs, que ele fala assim, né, quando você chega em algum momento, você consegue depois conectar os pontos para trás, né? Então, para mim foi um pouco disso, assim, né, então, como eu te falei, ia fazer um intercâmbio de 6 meses para aprender inglês. E aí eu consegui estender o intercâmbio por 1 ano. E aí depois do intercâmbio que eu consegui essa bolsa de esporte para terminar a escola lá. E aí uma coisa foi levando a outra. Depois eu consegui também uma bolsa para a faculdade, então para estudar lá.
E aí que veio a pergunta, né? O que eu vou estudar na faculdade? E aí, olhando um pouco para as pessoas que me inspiram, o meu padrinho, ele teve um fundo de asset management em Londres. Então, assim, ele foi sempre um mentor para mim de carreira, sempre me inspirou muito. Então, foi aí que eu comecei a pensar, né? Tem, né, esse meu padrinho que eu respeito, fez já, né, bastante sucesso na vida dele profissional financeira em Londres. Comecei a me interessar. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de números, certo? Então, assim, desde que eu sou pequena, em Recife, minha mãe me colocou no Kumon. Não sei se você já ouviu falar. Método Kumon, exato. sim. Minha mãe fala, coloque todos os seus filhos no Kumon. Ela, assim, realmente foi algo que desde que eu tenho 6 anos, eu fazia Kumon para português e matemática. E, assim, o método Kumon é meio interessante, né? Porque você tem muito de repetição, você tem tarefas. Aqui eu já vou, na hora aqui, ó, eu já vou deixar aqui salvo para não esquecer, porque, sabia que já falaram isso? Já, uma pessoa que eu, ó, método Kumon, pronto, não vou deixar de ver depois. Método japonês. Porque eu já conheço o método e é uma convidada nossa, já faz bastante tempo, não foi de agora, faz uns 2 anos. Os filhos dela, ela não fez, os filhos dela fizeram e ela falou que, nossa, foi uma... É incrível. Uma e pra transformação. criança, é muito legal, porque assim, não sei como tá hoje o método, né? Já faz uns anos que eu fiz, mas assim, na época, quando eu era criança, você tinha competição, mas tudo relacionado à matemática, ao cálculo, e aí você tinha uns campeonatos, que aí quem conseguisse, né, ser o mais rápido na tabela numérica, né, de multiplicação, você ganhava prêmios. Então, assim, é muito isso, incentivar, né, toda essa parte analítica, como você falou, cognitiva. Então, tudo isso, assim, no final do dia, né, quem tem a oportunidade e consegue dar esse tipo de acesso para os filhos, vale muito a pena, porque, com certeza, assim, de novo, olhando para trás, né, a matemática, o Kumon e o esporte me fizeram, assim, ter muitas oportunidades. Legal demais, que bacana. E aí, então, né, só respondendo, foi um pouquinho, né, ter esse interesse pelos números. Tendo o meu padrinho como mentor que trabalhou no mercado financeiro, foi aí que eu falei. Quando eu comecei a estudar na universidade lá nos Estados Unidos, eu fiz a Universidade de Miami, falei, tá bom, então finanças é o que eu quero fazer, eu vou focar. E aí, sinceramente, quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia quem era Goldman Sachs, quem era JP Morgan, quem são esses bancos, assim, sabe? Porque os meus pais não são do mercado financeiro, então era algo realmente tudo muito novo. E aí, na faculdade, vieram um pessoal, assim, do banco para fazer uma apresentação para os estudantes. Eu realmente fiquei muito impressionada com essas pessoas fazendo esse trabalho de investimento. Eu falei, tá bom, é isso aqui. E aí eu coloquei como método de tirar a melhor nota para conseguir chegar lá. Que legal. Que fantástico. Parabéns. Obrigada. E aí, quando você embarcou no mercado financeiro, o sentimento foi de que era melhor do que você imaginava? Como que foi esse primeiro contato? Porque muita gente idealiza a carreira em banco, mas depois quando embarca acaba não se adaptando, ou não se adaptando. De repente a pessoa vê que não é para ela, né? E você viu que era para você. Como foi essa adaptação? Claro. Bom, o meu primeira experiência prática no banco aconteceu num estágio de verão. Nos Estados Unidos, você né, tem as férias de verão, então né, você pode viajar ou você pode fazer realmente um estágio numa empresa que você queira trabalhar. Então, no meu 2º ano da faculdade, eu apliquei para entrar nesse estágio, já na Goldman Sachs, no escritório deles em Miami. Eles aceitam alunos de faculdade, né, para fazer esse estágio de verão. Então, foi isso que eu fui. Primeiro, né, experiência realmente no banco foi aí, né? Então, era o meu 2º ano de faculdade, eu entrei lá. Eu tinha tido uma aula de finanças, mas assim, não tinha ainda tido muita experiência prática. Mas é muito bom esse estágio, porque você realmente entra no banco e aí começa a ajudar os times lá com o dia a dia mesmo, né? Você realmente é o estagiário do time e começa a fazer pesquisa de investimento, começa a montar portfólio. Só que assim, meu primeiro verão lá, eu realmente não tinha tido nenhuma experiência e eu lembro muito disso, assim. Primeira coisa que eu vi foi planilha, né? Eu preciso saber como trabalhar na planilha, eu preciso saber ser eficiente.
Então, eu fiz o primeiro verão lá, que foi uma experiência muito boa de tudo muito novo, né? E continua me interessando. Foi quando eu voltei para a faculdade, aí eu falei, tá bom, vou fazer um curso de Excel. E ainda fui além, eu não fiz um curso só de Excel, eu fiz um curso de fazer VBA, que é basicamente codificar no Excel, né? Então, assim, tinha um curso especificamente disso, eu comecei a realmente fazer a parte de coding mesmo para Excel, porque isso ia me ajudar a ser muito mais eficiente em todos os modelos que a gente tinha que fazer lá. Olha a mentalidade, e eu sei o que você está falando, porque assim, olha, desistir para mim é um verbo que assim, cara, eu abomino, até porque empreender não pode. Só que uma das poucas coisas da minha vida que eu desisti, eu paguei uma vez um curso de Excel com PBA e eu fui em 2 aulas e falei, cara, não dá. Complexo. Porque assim, eu falei, pô, acho que na minha posição, o que ia me somar, eu falei, cara, acho que não sei, acabei não indo. Então, é doloroso falar, mas eu desisti. Isso é muito difícil você aprender. É difícil você ter iniciativa, é difícil você aprender e tem um ponto, ela antecipou, porque hoje a IA está deixando tudo muito mais fácil. Mudou tudo, né? É isso que eu ia falar. Mas você antecipou, então a sua busca por eficiência, acho que vai, olha a veia do atleta, né? De você querer performar, de você querer ter a melhor nota para poder entrar no banco e quando você entra você querer ter uma performance melhor otimizando o processo, ou seja, uma mentalidade mega vencedora. Fica aí um conselho para quem reclama ainda tendo uma IA hoje em dia, que essa moça fez uma coisa muito mais pesada e bem antes desse cenário fácil que nós vemos hoje. E aí, exatamente, ótimo ponto que você falou. Acho que é muito assim, claro, do momento que a gente está aí hoje, como você falou, IA, você consegue fazer um modelo para isso, mas esse é o ponto, assim, hoje quem vai se sobressair é quem vai conseguir realmente, né, dar os inputs mais específicos. Então, assim, tem muita coisa ainda para se aprender, para se aprimorar, mesmo tendo ferramentas como IA. Então, é só uma questão de, assim, tá bom, hoje o que é que a gente tem de inovação, como é que eu vou fazer o meu melhor trabalho alavancando isso, né? Então, exatamente. A IA não substitui o esforço e o preparo. Só muda. Se você tiver uma IA e não souber usar o prompt, você não vai ter... É isso. O input é fundamental. Exato, o prompt. E assim, eu fico falando, pessoal, mudou tantas coisas que eu sábado agora, domingo, eu estava olhando, minha filha tem um tablet, a gente tem cuidado com tela, mas eu deixo ali, né? Sim, de vez em quando. Eu deixo acompanhando. Ela na IA, sozinha, aprendeu a fazer um vídeo de transição que eu não consegui fazer com 40 anos de idade. Sério? Aí eu olhei, eu falei, cara, como? Eu falei assim, eu meti o dedinho lá, né, no ChatGPT, pediu, cara, não é possível. Então, olha só como que as coisas estão evoluindo. Então, isso para mim, eu acho que é um instinto de sobrevivência hoje do mercado financeiro, porque eu vejo muita gente que ainda está usando, fala, pô, o pessoal tem usado muitos ali para um texto, tá legal, bacana usar isso daí, também é uma serventia da IA, mas é muito pouco você usar para fazer um texto, é muito pouco para fazer imagem. Tem pessoas que estão usando para colocar Lula e Bolsonaro abraçado no Brasil, enquanto os outros estão fazendo performance. Vejo gente lá que se diverte colocando camisa do Vasco no Zico. Fala, pô, vai fazer alguma coisa útil, né? Não é uma... a IA, ela não pode ser diversão, ela tem que ser tratada como adulto, né? Pensando em performance, não em uma ferramenta assim para você, enfim, extrapolar as tuas sei lá, assim, as coisas fúteis. E aí, falando um pouco dessa época do Power BI que você, do VBA que você buscou, você chegava, você estava ainda nos Estados Unidos, assim, é uma indústria diferente do que é aqui em todos os níveis, né? Inclusive, nossa indústria brasileira serve como exemplo global para muitas coisas também, né? A gente tem que se orgulhar, mas a cultura de trabalho é muito diferente do brasileiro e do norte-americano. Lá você via as pessoas com essa sana de crescimento. Como que é o perfil do que você trabalhou em relação a buscar ferramentas? Porque aqui a gente vê, pelo menos, você também deve compartilhar com o meu pensamento, muita gente boa, sim, mas uma grande massa também acomodada, que ainda acha que o mercado, que a IA ela é uma coisa futurística, que a gente está falando assim de meio que o mundo daqueles Jetsons, né, que está todo mundo voando, e não é verdade. A inovação é para fazer que nós performemos melhor. Você via o pessoal mais acomodado ou mais sedento para o crescimento por onde você passou?
Então, com certeza, assim, se eu puder caracterizar o estilo de trabalho nos Estados Unidos, assim, primeiro que é muito meritocracia, certo? Então, assim, se você é uma pessoa esforçada, você vai conseguir, né? Claro, tem que ir atrás, tem que ter garra, tem que buscar, mas isso, assim, realmente é algo muito, muito legal lá do sistema. E, com certeza, a busca para eficiência, né? Então, assim, no dia a dia no banco, né? Você até tinha falado, como foi a experiência no banco? Não, o dia a dia no banco é focado em experiência, serviço para o cliente. Então, assim, não tem isso, meu cargo é isso, eu não faço aquilo. Não, pelo contrário, assim, é muito de todo mundo trabalha junto, todo mundo... Pelo menos essa foi a minha experiência, que, como você falou, né? Talvez, pode ser que tenha casos que experiência em certas instituições pode ser de maneira X ou Y, mas realmente, assim, eu digo que eu tive bastante sorte no sentido de foi muito, muito positiva a minha experiência lá no banco, na Goldman, justamente por isso, porque eu vi rapidamente que se eu sou esforçada, se eu vou ser proativa, se eu vou focar em soluções, certo? Então, assim, o que eu falei, né? Eu fui o primeiro verão, eu vi que eu não estava boa na planilha, precisava melhorar, fiz o curso, eu voltei no segundo verão, no estágio, e foi assim... Eles ficaram impressionados, porque do nada, para quem não sabia nem fazer um shortcut, agora estava fazendo code no VBA. Então, assim, deu realmente um impulso e aí ajudou. E aí, de novo, quando eu realmente comecei... Então, como acontece, né? Eu tive um verão, segundo verão, e aí se você se sai bem, eles basicamente te dão já uma oferta de trabalho antes de você terminar a faculdade. Então, isso é muito legal também, porque você, né, o último ano da sua faculdade, você sabe que tem aquele trabalho lá no próximo ano, assim que sair. Uhum. Então, isso, assim, é meio que realmente um processo que eles fazem. E aí, estão começando em 2016 foi quando eu entrei na Goldman, realmente depois da faculdade, aí comecei a trabalhar lá. E foi uma experiência realmente, assim, incrível. Eu falo, foi uma escola, um MBA, uma faculdade. E ali por quais, eu quero que você traga agora uma construção pelas áreas que você trilhou e como que se construiu esse retorno para o Brasil posteriormente. Porque assim, você viveu ali um período no Goldman que assim, talvez seja o período que começaram as grandes mudanças, transformações na nossa indústria que a gente está vendo hoje os frutos, né? Então você já entrou no mercado muito, muito tecnológico, para quem está, assim, para quem é mais experiente aí, a gente está falando que esses últimos 10 anos, Sim. eles aconteceram mudanças de 4, 5 vezes o que havia acontecido em toda a nossa história. Então, eu até brinquei recentemente com um colega que há 11 anos, no Safra, eu ainda mandava fax. Então, assim, é loucura pensar que há 12 anos mandava-se fax ainda, e hoje a gente tem um cenário tão diferente, né, no mercado todo. Então, como que foi essa construção por áreas lá dentro do Goldman e como foi essa construção também para a vinda ao Brasil? Sim. Conta pra gente. Perfeito. Bom, então, o meu primeiro trabalho na Goldman após o estágio foi em 2016, então eu entro para ser um analista financeiro em 2 times do Private Bank, né, da Goldman, então o time do México e o time do Brasil. Legal. Então eu atendia... Lidava com os bankers direto? Com os bankers direto. Então eu era a pessoa, analista de investimento dos bankers. Uma assistente mais técnica. Investimento. Perfeito. De investimento e de ajuda de rebalanceamento de portfólio, quais são os fundos. Então, mas para o advisor mesmo? Advisor de investimento. Legal. Perfeito. Porque assim, cada banco tem um modelo diferente. Sim, sim. Na Goldman, o banqueiro, o advisor, ele tem um papel comercial e tem um papel investimento junto. Não é separado. Não é separado, legal. Em outros bancos, por exemplo, o JP Morgan, eles geralmente separam o sales e o investor. Na Goldman não, é tudo junto. Então, basicamente, né, o meu advisor, ele estava lá buscando captar novos clientes, mas ao mesmo tempo tem todo um portfólio de clientes já, Perfeito. E aí eu, como analista financeira, eu cuidava de toda a parte de investimentos. Legal. Né? Então eu não focava na parte comercial, mas focava realmente assim, cliente novo, vamos criar
toda uma proposta de investimento. Renda fixa, variável, tudo. exterior, tudo. É bem, a Goldman, assim, até hoje tem uma visão bem diversificada de portfólio, né? Então era assim, dependendo do perfil do cliente, se é um cliente com mais apetite de risco ou menos, aí você variava na quantidade de renda fixa versus equity, né? Versus bolsa. Mas assim, aí você ia montando, né? Renda fixa, bolsa, aí você também incluía hedge funds, private equity. Excelente. Então, assim, realmente um portfólio bem diversificado. Isso, assim, como asset management. E aí eu ia até no detalhe de esse aqui vai ser o veículo, seja um fundo, um ETF da vida, um fundo, uma nota estruturada. Então, assim, eu fazia realmente todo o papel de construção mesmo do portfólio e rebalanceamento. E aí, falando um pouco da tecnologia, né? É interessante você falar isso, porque é verdade que, na época, era tudo ainda muito na planilha, assim, tudo. Sabe? Não é que tinha um... Excel forever. Exato. Né? E aí você imagina, né? O Goldman, um banco, Estados Unidos, vai ter já uma ferramenta lá bem... O incansável Excel. Exato. Excel, VBA, então por isso que ajudou muito. Tá vendo? Então, e só um ponto, nessa época em relação às certificações, qual que você precisava ter? Eu tinha todas as certificações de investimento e analista financeiro americano. Esse aí? Exatamente. Qual é o Series? É Series 7, Series 66. Nem lembro agora exatamente, Acho mas que Series 7 eu fiz. Eu sei que tive que fazer umas 2 provas. Uma para analista e depois quando eu fui promovida, legal, que era mais realmente conversa com o cliente, aí tinha outra também. A FINRA, pessoal, é a Ambima deles, tá? Então, para simplificar, e até para quem está acompanhando, ainda não trouxe esse ponto superficialmente. Aqui nós temos dentro do conglomerado nosso, a MBA University, né? E entre um dos grandes feitos que nós conquistamos foi construir esse ambiente internacional. Então, nosso aluno tem 2 imersões por ano, Miami e Nova York. Então, ele passa ali, nessa última agora, se eu não me engano, eles passaram pelo Safra National Bank, a gente fez um post-collab com o Safra, bem legal. Passaram lá pela XP Internacional, passaram pela Frank Templeton, passaram pelo Banco do Brasil, Américas, Santander. Então, é uma experiência. A Avenue, a gente teve o privilégio de trazer o... Meu Deus, cara, falo dele todos os dias. Caraca, o fundador da Avenue. Sul? Não, o Sul. Meu Deus do céu. Eu falo tanto do cara, sou mega fã, deu um branco agora em mim. Mas ele é o que mora em Miami ou o que mora aqui? Ele mora lá e aqui, né? Que é o fundador da Avenue, que fundou também a Clear, meu Deus, não foi o nome agora. Ô, Matheusão, depois você vai editar, você vai colocar aqui, tá? Vê aí, eu tô incomodado, vê aí. Porra, que loucura, deu branco. Então, Daniel Haddad, que é nosso querido professor também, que ele é estrategista da Avenue, o Will Dantas também, que é outro cara fantástico. Legal. E achou aí? Simplesmente deu um branco. Talvez eu tenha mas bom, então, a gente teve olha que doideira. Roberto Lee. Roberto. Já Lee, falei com ele também. Falo tanto. Hoje tá saindo post que a gente fez sobre cara e eu vou lá e esqueço. Para quem já esqueceu o telefone da esposa muitas vezes, Matheus, né? Isso não é problema. Então, o Roberto Lee tive o privilégio de ter ali, né, todos os nossos alunos, uma mesa redonda com 1h30 dele contando a trajetória. Então, é uma imersão muito legal. Então, aqui, o que você está trazendo aqui é meio que já tangibiliza um pouco para as pessoas como é possível. É que é uma coisa difícil, não é para todo mundo, mas olha quantas coisas que a gente está falando aqui que são comportamentais. Eu condeno bastante o discurso de que, assim, sempre tem aquele, mas isso, como se o outro sempre tivesse tido, tivesse tudo caído no colo. E não interessa. É claro que você tem uma condição familiar, uma estrutura familiar boa, vai te ajudar muito, claro que vai. Só que eu conheço, por exemplo, você já chegou a ver, é um cara que eu tenho um carinho gigante, que é o Nuzzi, o Andrei Nuzzi, ele foi também VP foi do UBS ou foi do Credit Suisse, na Suíça. E é um cara que ele veio do Nordeste, um cara que já foi de limpeza geral, e esse cara fez uma carreira, buscou CFA, e eu sempre falo com ele, né, sobre como que dá para você sair de uma base humilde, construir
vai ter muito trabalho, vai ter que ter renúncia, vai ter que ter atitude. Você pode ter a condição que for, se não tiver a mentalidade que a Sofia tem, de antecipar cenário, de buscar o tempo todo se tornar um profissional mais empregável, não adianta, não tem ninguém que possa te ajudar. Ninguém pode querer mais do que você a crescer. Né? É muito isso. É um pouco, sim, claro, né? Sorte, mas também ver, sorte reconhecer e buscar, né? Sim. E realmente, porque às vezes as coisas podem aparecer, mas se você não tem esse olhar de tenho garra, eu tenho fome, eu quero, né, crescer, evoluir. E a vida é isso, né? A vida é sobre ver oportunidades e conseguir... Totalmente. Exato. E aí você, nessa construção, essa experiência de private lá deve ter sido muito robusta, né? Muito. E aí você atendia brasileiros e latinos, mexicanos, né? Você não chegou a atender outras nacionalidades? Não, porque lá dividia entre regiões as equipes, Tá. e aí, quando eu entrei como analista, me colocaram nas duas equipes que estavam precisando de ter um analista no momento. Perfeito. É muito de oferta e demanda, o que E tem muito brasileiro, tem muito mexicano lá. Muito, então. muito. E aí, essa construção, depois da experiência que você citou, como que foi? Ah, tá. E como que começou? Qual foi o momento que entrou ali? Pagamentos, blockchain, que começou a entrar na veia? Tem foi todo nesse período? Ainda não. Ainda não. Toda a universidade. Ainda não. Então eu entro na Goldman, eu fico 2 anos em Miami. Legal. Servindo esses clientes brasileiros e mexicanos. Perfeito. E aí, mais uma vez, deu aquela... Eu acordei uma noite, assim, eu lembro, eu juro, assim, parece que uma epifania. Eu falei, pô, eu tô aqui na Goldman Sachs, nos Estados Unidos, eu tenho que ir para Wall Street, eu tenho que ir para Nova York, Legal. eu tenho que tentar a minha oportunidade lá também, né, já que eu tô aqui. E aí, beleza, né, como é que eu vou fazer isso? Então, comecei na empresa, né, você tem colegas que estavam em Nova York, comecei, Então, e de novo, usado, aqui né? é o networking, tá, para mim, porque networking é o que vai te levar para os lugares, né, e muitas vezes não é o seu network direto, tá? Mas é o network do network do network. Mas é isso, você conseguir estar sempre, né, se expondo, conhecendo pessoas. Isso me ajudou muito na minha carreira profissional. E ainda vou depois contar ainda como isso me ajudou ainda mais. Mas nesse momento eu comecei a falar com todo mundo que estava em Nova York e falei, pessoal, eu tô querendo ir para Nova York fazer uma transição interna da empresa. Me fala se tiver qualquer oportunidade, porque no final do dia não adianta só eu querer se não tem uma vaga em Nova York, né? Então, acabou né, eu falando com muita gente, e aí um colega meu que a gente fez treinamento juntos há 2 anos antes, ele falou, Sofia, tem uma equipe aqui na frente, também do Private Bank, mas uma equipe focada mais em clientes americanos, e eles acabou de sair uma menina que estava focando no investimento e na parte comercial. Eu acho que é uma boa oportunidade para você falar com eles. Falei com todo mundo da equipe, casou muito bem assim a minha experiência, que eu já tinha ali como analista em Miami, e essa equipe era uma equipe focada em clientes americanos, muitos clientes tipo fundo, hedge fund, muita celebridade também, isso foi bem legal essa parte, mas aí eles acabam que tinham a banker principal, ela é espanhola, então ela também tinha um foco para clientes latinos, então assim, o meu perfil encaixou perfeito com o que eles queriam. E aí foi isso, eu consegui, aí eu entrevistei com a equipe toda, porque por mais que era uma mudança interna, você tinha que ser entrevistado para ver se tinha um fit, né? E deu certo, eu fui para Nova York em 2018, e aí foi quando eu agora realmente consegui ainda mais ter essa experiência completa no Private Bank dos Estados Unidos. Então, fazendo investimento para cliente offshore, no sentido assim, cliente não americano que quer investir lá nos Estados Unidos. E agora, quando eu fui para Nova York, eu também tive toda a experiência de investir pensando em tributação para americano, né? Então, eram veículos e produtos totalmente diferentes do que eu tinha visto em Miami. Então, isso foi legal para realmente cobrir tudo. E aí, perfeito. Então, tô lá, né? Passo 4 anos em Nova York. E aí foi quando eu comecei a ter interesses em tecnologia, certo? Então foi aí que eu comecei a falar mais com a equipe de produto, porque eu falei, tô aqui em finanças, né? A gente tá no centro global, Wall Street, mas eu sentia que eu ainda precisava também aprimorar meu conhecimento em tecnologia em geral. Assim, foi aí que começou um pouco do interesse e acabou coincidindo também com
foi quando, né, toda a parte de cripto meio que iniciou, assim, no sentido de muito mais demanda de clientes querendo ter investimento de cripto na Goldman, mas a gente não podia na época, era Isso em totalmente 22. proibido. Exato, exatamente. Mas, assim, no sentido de cripto ter mais um interesse do mundo institucional, né? Já existia, claro, há um tempo, mas aqui mais realmente vindo de clientes da Goldman querendo colocar o Bitcoin no nosso portfólio na Goldman. Na época era totalmente proibido. Então, assim, foi aí que eu comecei a despertar um pouco de interesse. E aí, juntamente com a escolha pessoal, depois de ter passado 13 anos nos Estados Unidos, eu falei, tá, acho que agora é a hora para buscar outra oportunidade. E eu quero buscar essa oportunidade em tecnologia, assim. Foi aí que eu falei, já tive minha experiência em finanças e, como você mesmo falou, né, Ronaldo? Nos últimos 10 anos, a gente viu muito esse, né, grande investimento em startups, em tecnologia, esse capital todo que foi injetado pelos fundos VCs em startups. Então, assim... Você pegou o auge, você pegou o grande boom disso, né? Exatamente. E você pegou, acho que o timing perfeito de querer fazer transição no momento em que teve muita abertura de mercado para essa transição para quem vinha de finanças, para quem vinha da área de negócios. Exatamente. E aí, como que foi efetivamente essa mudança entre o objetivo, o sonho e a execução? Como que foi em relação a tempo, escolhas? Perfeito. Então, quando eu realmente decidi que meu capítulo na Goldman tinha terminado, eu tinha chegado onde eu queria chegar. Dentro da Goldman você não conseguia enxergar ali uma alternativa para... Então, na verdade, haviam muitas, mas foi, como eu falei, realmente muito unido ao meu pessoal no sentido de... Uma nova página. Eu cheguei num momento que, assim, ok, eu vejo agora a minha carreira, vida, família nos Estados Unidos ou não. Então, foi meio que, assim, para mim, eu saí daqui muito jovem, eu tenho família no mundo todo, eu não tenho família direta nos Estados Unidos, né? Então, eu sempre fui sozinha com 15 anos. Minha família ficou aqui, minha mãe mora em Recife, meu pai mora no Rio, eu tenho família... Então, assim, foi muito de... Eu falei, foi ótimo aqui, graças a Deus, né, por todas essas oportunidades que eu tive nos Estados Unidos, mas agora é a hora de estar mais junto da família e realmente onde é que eu me vejo agora passar a minha vida, né? E o Brasil, claro, né, sendo daqui, é onde eu quis voltar. E voltar, assim, porque eu não voltei para Recife, né? Eu vim para São Paulo, que foi totalmente novo para mim. Não conhecia ninguém em São Paulo mesmo, assim. E aí, foi quando... Então, pronto, eu fechei meu capítulo lá em Nova York. Eu pedi para sair da Goldman. Foi uma saída muito tranquila, assim, porque, né, todo mundo, claro, estava triste que eu estava indo, mas também feliz para essa minha nova etapa pessoal e tudo. E aí foi quando eu vim para São Paulo, sem nenhum trabalho, como eu falei, sem conhecer, assim, quase ninguém do mercado, a não ser algumas amigas que estudaram comigo na faculdade. E aí foi quando eu comecei a me jogar, assim, em oportunidades, né? Então eu comecei a ir para toda conferência que você possa imaginar de tecnologia aqui em São Paulo, que estava rolando na época, eu fui. E você pegou uma janela que por algo que tem hoje, né? Mas tinha muito também conteúdo, cara, de instituições, de fintechs, assim, a gente viu, né? Eu participei de alguns sempre como um total leigo, mas querendo entender o que estava acontecendo no mundo. Sim. E cada evento traz uma dose de realidade que a gente não tem, né? Porque foi tudo muito rápido. A gente tá falando de uma mudança, não vou falar mudança profissional, não foi mudança no mercado, foi mudança na forma de viver. Que todo mundo estava passando. E em tão pouco tempo, 2, 3 anos, né? Sim. E esses eventos para você foram muito importantes. Muito. Para você conhecer. Networking, ouvir painéis. Eu amo, assim, eu sou daquelas que vai pro evento e realmente senta lá e escuta. Tem algum evento que você lembra que você fala, cara, aquele evento para mim foi... Sim, sim. Esse foi um evento que eu tenho uma amiga da faculdade. Perfeito. Que ela trabalha na SoftBank. Aqui, legal. no fundo japonês, né? Sim. E aí, ela trabalha aqui na equipe e ela é uma das minhas melhores amigas, assim, desde sempre. Ela é nordestina também, de Natal. Legal. E aí, a gente estudou na faculdade, ela fez carreira na Goldman também, depois saiu e hoje tá na SoftBank. E eu falei, amiga, me convida para qualquer evento que tiver. E aí, nessa época, a própria SoftBank organizou
uma Tech Conference, né? Então, para trazer não só as empresas que eles investiram, mas todo o mundo de fintech. E eu fui e foi quando eles, nesse evento, eu lembro, assim, especificamente desse evento, a empresa Hashdex, o CEO da Hashdex, estava dando uma palestra e eu falei sobre tudo isso, sobre blockchain, descentralização, DeFi, finanças. Falei, putz, né, tem alguma coisa realmente aqui, né? É uma tecnologia nova que está vindo para fazer muito mais eficiente processos que talvez, né, estão sendo feitos de uma certa maneira há muito tempo, mas que não necessariamente é a melhor maneira. Então, assim, o que me realmente pegou foi a blockchain como nova tecnologia, né? Como hoje a gente está falando muito de IA, mas nessa época, assim, o blockchain realmente estava um foco muito, muito grande do mercado. E como essa blockchain consegue fazer muitos processos de forma muito mais eficiente, certo? Perfeito. E nessas andanças, né, por eventos, tudo, você teve a convicção de que tecnologia era para você. Você usou muito de network, você fez o que é a lição de casa bem feita, é o arroz e feijão que não dá errado nunca. E aí, o ingresso formalmente no mercado, como foi? Então, como eu te falei, então eu vim aqui, comecei a ir para toda a conferência, exatamente, networking. E aí, realmente, foi quando eu fui picada pelo mosquitinho, a gente fala isso no mundo de cripto. Falei, pronto, é isso, eu quero trabalhar nesse setor, eu quero criar nesse setor, eu quero realmente construir, certo? Isso foi em 2022, quando foi um ano difícil para cripto em geral, certo? Então, assim, tava todas as moedas caindo, inverno, empresas todas estavam demitindo. Então, assim, era um ano que eu tava falando, quero entrar quando tudo tava indo pro Quantas vezes em 2022 o Bitcoin acabou, né? Umas 10, 15, né? Exato, exatamente isso, você lembra bem. Então, mas para mim, foi muita convicção, não de apostar em uma moeda, em um token, né? Era muito convicção na tecnologia, na infraestrutura blockchain, certo? E aí, né, não estava fácil para conseguir entrar em alguma empresa, então eu comecei de novo, né? Primeiro, eu comecei a ouvir podcast, tem um podcast chamado Web3 Academy, que é um podcast de 2 americanos que falam sobre todos os temas do mercado de Web3. Então, assim, todo dia ouvia. E aí, num desses podcasts, eles falaram que estavam criando uma DAO, uma sociedade descentralizada, assim, que é meio que a nova maneira de criar uma empresa, né, assim. E aí, eu falei, aí eles falaram no podcast, então esse é uma coisa boa do podcast, né? Eu amo podcast, eu amo escutar, você aprende tanta coisa de tantas pessoas diferentes, vidas. Que coisa boa, muito, gratuita muito. Hoje. Então, quem falar que não tem como se qualificar. Tem informação hoje em dia, tá aí, né, disponível. Então, num desses podcasts, eles falam, pessoal, vamos aqui criar uma comunidade no Discord. Discord é um muito negócio chato. Né? Exato. Muito pra gamers, né? Entre aí e a gente vai começar a fazer projetos. Então, eu fui lá, entrei. Cara e coragem. Cara e coragem. Fiquei, de novo, né? Fiquei lá alguns meses trabalhando lá. O meu salário eram tokens, né? Que tenho até hoje na minha wallet. Tokens dessa DAO que a gente criou, né? Então, assim, a ideia era você entrava na comunidade e você falava, gente, eu aqui tenho experiência em marketing, em finanças. Um grupo de trabalho. Exatamente. E aí a gente tinha comunidade, discutia quais projetos a gente queria criar e você ia lá e trabalhar. Então, assim, foi muito legal essa experiência de mão na massa para falar. Eu sabia que eu não tinha experiência em cripto, né? Eu vinha de banco, mercado tradicional, financeiro, mas eu queria entrar no mundo cripto. Então, eu precisava ganhar experiência de alguma forma. Foi aí que eu fiquei trabalhando nesse Discord, né, com essa comunidade por uns meses e, ao mesmo tempo, paralelamente, fazendo network com todo mundo que eu podia aqui em São Paulo. Então, assim, meu ex-chefe do banco conhecia uma pessoa que trabalhava na mesa do Itaú e aí me conectou com ele, eu fui no café com ele lá no Itaú, aí eles não estavam contratando ninguém. Ou seja, network do network do network. E é isso. E eu vou te falar, assim, por isso que eu falo, pessoal, a importância do network. E assim, o network é de se jogar mesmo, sabe? Ir lá, falar, oi, eu sou fulano, eu estou estudando isso, eu estou trabalhando nisso.
eu tenho interesse nisso, me ajuda. E eu acho que às vezes as pessoas, né, a gente tem medo de pedir, medo de perguntar, quando pra mim, assim, o pior que eu vou receber vai ser um não. O não eu já tenho. Isso daí é a palavra que nos move. Intencionalidade. É você ser intencional no que você quer. Exato. Até aqui, um pouquinho, a gente parou 5 minutinhos de gravar, e eu falei, tem um convite para você formal aqui, porque tem que ser muito intencional, porque senão fica aquela coisa do alguém que quer, outra pessoa que também quer, mas que não avança por falta de iniciativa. Exato. E você foi mostrando para todo mundo, e certamente nem todas ali viraram porta de emprego, mas viraram boas conexões que vão ser para a vida. Legal. E a vida é muito disso, né? Às vezes, não, para mim, sempre que eu posso abrir portas, né? Porque às vezes é muito, exatamente, eu acredito muito, né, na serendipity, de intenção. Então, se você vai, né, o braço aberto para conhecer, por mais que, exato, talvez não vai ser aquela pessoa que vai te contratar, mas ela vai te conectar. E foi exatamente isso, assim, o meu ex-chefe do banco me conectou com uma pessoa do Itaú. Essa pessoa do Itaú me conectou com alguém na época que estava numa corretora aqui, local, de cripto, também não estava contratando. Essa pessoa foi e me conectou com outra pessoa que é o head da América Latina para Fireblocks. Fireblocks é uma empresa, é um wallet, então é uma infraestrutura de wallet para qualquer empresa que esteja montando um projeto ou um produto com ativos digitais, né? Então, assim, a Fireblocks hoje, eles são gigantes. Eles hoje têm como clientes BNY Mellon, então grandes bancos, o próprio BTG aqui usa a Fireblocks. Nós temos então, assim, professores do BNY Mellon e também do BTG. Legal. O Diego Hortelari, ele trabalha, o que eu falo, ele é o banqueiro dos banqueiros, que ele trabalha no institucional, que ele faz América Latina e ele mora lá também, nos Estados Unidos. Pô, legal. É uma experiência bacana. Você conheceu, você foi assim... Até quando você está trazendo aqui para mim, tá vindo também uns flashes, né? Muita coisa que hoje é novidade para quem acompanha o mercado cripto, o universo de blockchain, você viu nascer, né? Você viu nascer literalmente por conta dos eventos de networking. Exatamente, assim, especialmente no lado que a gente fala de Gen, que é a galera bem mais assim, Web3, tem muita coisa, a gente já viu várias fases, né, NFT, mas eu concordo com você. Realmente essa leva bem institucional foram nos últimos anos, e agora ainda mais esse ano com o Banco Central regulando esse mercado, né, a partir de fevereiro vai iniciar, então assim, com certeza foi esse período bem, e esse foi o meu play também, né, assim, eu não tinha experiência de cripto, mas tinha experiência institucional, então... Né, do network foram 4 camadas de network, eu cheguei na pessoa que era a pessoa que estava contratando e precisava alguém para ajudar eles na parte comercial, na parte de estratégica aqui da América Latina. Que legal. Então foi aí que eu entro no mundo de tech, especificamente cripto. Na Conduit. Não, isso foi na Fireblocks. Na Fireblocks. Na Fireblocks. Isso foi, na Fireblocks. Que antecedeu a Conduit. Então, exatamente. Até quando ela falou aqui da wallet, então, só para vocês entenderem aqui, muitos aqui que estão, de repente, começando, é basicamente a carteira dos ativos digitais. Então, quando eu falo wallet, tá? Não é nada além de uma carteira de ativos digitais. E essa tua experiência de colocar o pé ali, como que foi? Que filme passou desde aquele dia que você entrou em banco e você via agora para uma parte da indústria financeira que era totalmente diferente, né? Muito técnica, muito de vanguarda, pioneirismo e assim, incipiente, podemos falar, porque estamos construindo algo que daqui a 10 anos é inimaginável que pode alcançar. Quando você entrou lá atrás em banco, já tinha um mercado consolidado, então era como todo profissional, nós somos mais um na correria, na estrada para o sucesso. Agora, nesse teu novo business, você faz parte de uma vanguarda. Sim. E aí, como foi daí a evolução? Seguiu acelerando com o network? Seguiu acelerando? Que tipo de skills você teve que desenvolver em relação ao que você tinha como uma área negocial lá no Goldman? Fala pra gente. Então, perfeito. Bom, então, entrando na Fireblocks, né, como você falou exatamente bem, é uma carteira para você colocar lá tokens, qualquer tipo de ativo digital. Então, basicamente... A carteira, no final do dia, para esse ecossistema de ativos digitais, é a base, né? A gente fala,
é a fundação do prédio. Para você construir qualquer prédio, você tem que ter essa base segura. Então, a Fireblocks, assim, para mim foi realmente uma experiência incrível, porque a empresa, eles vêm originalmente de Israel, né? Então, assim, os fundadores vêm toda a parte... É muito forte, né? Cybersecurity, muito. Especialmente cybersecurity. Então, assim, os caras lá são muito, muito bons e criaram toda essa infraestrutura usando tudo que eles já sabiam de cybersecurity para o mundo digital, né? Então, justamente por isso que eles hoje atendem players institucionais globais. Então, para mim, foi um privilégio de entrar no mundo cripto nessa cadeira na Fireblocks, porque por ser a fundação, né, realmente a base de muitos projetos, eu tive a oportunidade de ver todo esse ecossistema novo que estava sendo criado, né, do inísio de tudo. Então, assim, eu via projeto de tokenização, eu via projeto de CBDC, como teve o Drex aqui. Legal. Projeto de pagamentos, stablecoins, NFT. Então, assim, eu vi tudo, né? Então, isso foi muito bom para eu conseguir ter uma visão geral do mercado. E aí, de novo, você perguntou, eu tive que aprender muito dessa parte técnica, realmente, de cybersecurity, de entender como é que funciona o wallet, das chaves, né? Então, assim, você tem uma chave, ela é dividida em 3. Então, toda essa parte, realmente, que foi um aprendizado, mas para mim, eu sempre me movi com essa curiosidade intelectual. Então, para mim, assim, eu amava ler e aprender. Deve ter sido um período de vida também muito feliz, não só profissional. Exato, muito. Que legal. Muito. E exato, para mim, assim, o que você falou, de poder estar na construção, na vanguarda, e ao mesmo tempo, claro, tendo o privilégio de estar em um player já tão aceito por players institucionais globais. Então, assim, realmente, assim, foi uma excelente oportunidade de entrada e de ver. Deu match. Né? Deu match. E aí eu chego agora, né, de onde é que eu tô hoje, que aí você perguntou um pouco, né, como é que juntou tudo, né? Eu vejo muito assim, eu comecei minha carreira no mercado financeiro tradicional, trabalhei em banco, eu vi tudo como funciona no mercado de capital. E aí depois eu fui para o outro lado da moeda, na parte de tecnologia, mas assim, tecnologia a nível hard, cybersecurity, né, uma coisa realmente bem, bem técnica, que é a carteira da Fireblocks. E aí, quando eu recebi a oportunidade para se juntar à equipe aqui da Conduit no Brasil e realmente iniciar a operação aqui no Brasil, a Conduit faz o quê? A Conduit, a gente hoje usa stablecoins, né, tecnologia, para pagamentos globais, então finanças tradicionais. Então aqui é onde eu vi que realmente, né, os meus duas experiências, financeira e tecnologia, fazem um match, fazem a fusão, e hoje que é o produto que a Conduit entrega para o mercado, né? Então hoje a Conduit, a gente ajuda empresas nas suas necessidades cross-border, usando os stablecoins. Então, excelente. Então, até para quem também ainda está vindo, o conceito de stablecoin é porque a gente tem como posso simplificar? Vamos lá. São transações mais previsíveis dentro de um ambiente estáveis, atreladas a uma moeda. Dentro da blockchain, porque quando a gente fala aqui de blockchain, para muitos vem o quê? Vem Ethereum, vem o Bitcoin. Pô, mas imagina, né? Você está falando assim de uma moeda que ela tem uma oscilação de 7, 8 para cima, para baixo, em um dia, 2 dias. Quando a gente fala de stablecoins, são moedas mais estáveis, é uma estrutura estável que permite ali negócio entre empresas e até mesmo o mais moderado investidor, conservador também, conhecer um pouco, pisar nesse universo cripto, nesse universo da blockchain e entender como ele veio para ficar e não é uma onda, né? Não é uma bolha. Como eu vejo que tem gente falando até, mas é uma bolha. É porque nunca parou para olhar. Tem um episódio muito bacana do Market Makers, agora eu não vou lembrar qual que é o número, mas como sempre fantástico, do Thiago Salomão, em que eles trazem ali uma aula do zero cripto para quem não entende nada de cripto. Eu acho fantástico. Que legal. Que eles explicam assim tudo, assim, os conceitos, tal. Então, e até eu fiz aqui uma brincadeira um tempo atrás com os colegas. Hoje o ChatGPT, se você colocar, olha, eu sou um leigo, eu sou especialista, me explica quais são os agentes, tal. Em 15 minutos você começa a já encaixar as coisas. Exato. E como você falou do que vocês estão fazendo hoje, entrega para o mercado. A gente vê players, né, como Nomad, Avenue, nós temos ali muitas
os próprios braços, né, de XP e Itaú, que estão assim, cada vez mais dando acesso a contas internacionais. Hoje, todos os principais players têm ali acesso a contas internacionais, promovendo para o investidor ali uma alternativa de offshore. Mas hoje você tem uma diferenciação que é atender empresas nesse contexto, né? Exatamente. Isso, para mim, aí você me corrige e se aprofunda um pouco sobre, eu vejo que é uma democratização das soluções de trade finance e tudo que vem de câmbio, correto? Porque nem todas as empresas tinham, até pouquíssimos anos, acesso a soluções hoje de comércio exterior que você proporciona por conta da blockchain. E até um pouquinho antes, você estava falando sobre qual que é essa ideia do Pix global. Isso daí já é uma coisa, já é uma realidade, já é uma coisa que dá pra gente sentir o cheirinho, porque o Pix, ele é novo, né? Nós temos 5 anos de Pix, acho que é mais ou menos isso, né? Não vou saber, exatamente. Você consegue se imaginar antes do Pix? A gente não consegue. Assim, é tão enraizado. Sim. E agora a gente está falando de algo que, novamente, é mais uma ruptura, que é falar do Pix além do Brasil. Fala um pouco pra gente do que tem sido feito, das suas expectativas e também em relação a pagamentos, e-commerce, como que hoje essas empresas elas passam a ser mais inseridas num contexto que antes elas eram, enfim, era somente para os grandes. Perfeito. Você realmente já levantou o ponto principal. E o que mais me atraiu também para esse mundo de tecnologia é que mistura finanças e tecnologia, né? Porque a tecnologia, como a gente vê com IA, a tecnologia ela vem para inovar, fazer mais eficiente e dar mais acesso, democratizar. Então, para mim, isso que realmente eu sinto que é o impacto dado, né, pela tecnologia. O Pix fez isso para as pessoas, bancarizando, e agora você está fazendo isso para as empresas. Exatamente. E a ideia aqui, exatamente, que isso que é o que mais me move, né, no dia a dia, de poder dar acesso, exatamente, a uma empresa de pequeno a médio porte, dela poder fazer uma expansão global para outros países. Legal. E não ter a burocracia de ter que fazer, por exemplo, toda uma abertura de conta, de entidade no país que ela vai expandir. Não, pelo contrário. Hoje, por exemplo, a empresa brasileira que agora quer abrir uma filial no México, ela consegue usar a infraestrutura que a Conduit dá para fazer pagamentos no México em maneira local, receber pagamentos do México dos seus clientes. Então, assim, a ideia aqui da Conduit é realmente, de novo, democratizar usando essa tecnologia stablecoin para dar o acesso a empresas de pequeno e médio que queiram crescer, querem ter esse acesso global. Cara, eu tô pensando assim, tem muita coisa para fazer. Muita. Tem muito espaço. E por isso que, assim, a gente tem tantos casos de usos diferentes, né? O Comex é um deles. Agora eu tô entendendo que você ficou tão otimista com esse mercado, porque é verdade, eu tô pensando assim, tem muita coisa que hoje ainda é travada e que vocês têm espaço. E é já muito crível, né, mudar essa realidade. Então, por isso, assim, claro que quando a gente pensa, né, comércio global, Comex, claro, já é um caso de uso, mas assim, tem tantos outros, por exemplo, imagina, você é uma empresa tech aqui no Brasil, você começa uma startup, mas aí, por acaso, você encontra um funcionário que está lá na Estônia e ele é um cara experto no que você precisa fazer. Tá, e agora, como é que você paga esse funcionário? Hoje, com stablecoins, é muito mais simples de fazer, né? Então, esse caso de uso de pagamentos de funcionário é muito legal também. Então, assim, tem milhares, né, de casos de uso que você consegue trazer com essa nova tecnologia, mas o que você falou, assim, o ponto aqui é democratizar, dar mais acesso, seja, né, o nosso foco da Conduit realmente é pagamentos globais, então qualquer transferência. Payments, o foco é... Payments, exatamente, e aí você conseguir fazer isso de maneira rápida, de maneira eficiente. Então, se eu sou hoje de uma empresa e eu preciso pagar um cliente, eu receber de um fornecedor em Hong Kong, certo? Então, hoje, imagina, você vai no banco, é muito burocrático, demora dias. Meio que a gente está falando aqui de uma realidade que o SWIFT ele passa a ser menos necessário ou não necessário. Totalmente. Assim, a ideia aqui é substituir o SWIFT, né? Vamos falar aqui para brasileirando, até de DOC sai do jogo. Exato. E entra o Pix. Aqui está falando de que agora sai o até de DOC global e está entrando o Pix global. É isso mesmo. É isso. Exatamente. Bem simples assim. Assim. Exato. E se você está achando que eu sei alguma coisa, te enganei bem, tá? Porque eu tenho um grande amigo que é o nosso querido Max, que ele é executivo de câmbio
da Ecoval, em que ele cuida toda a área de Trade Finance, ele é professor nosso. Legal. E eu sou apaixonado, entro para ver as aulas, porque para mim é muito fascinante, né? Sim. Como te atraiu também para o mercado. Fala, cara, a gente está vivendo uma época agora de democratização. Quantas empresas vão vender mais, vão vender melhor, vão performar muito melhor por conta do que está sendo entregue. Claro. Né? E isso daí tem casos de uso infinitos, né? A gente está falando assim de mas são infinitos casos de uso. E qual é a velocidade que a gente tem agora no Brasil para que isso vá rampando? E você falou agora, em fevereiro a gente vai ter um marco que é, né, a regulação agora disso. Fala um pouco para a gente das expectativas, porque muita gente já acredita, né, que a gente já chegou no ápice das possibilidades. Eu imagino que não, a gente está ainda a gente só tá começando. incipiente quase, né? Só Fala um pouco para a gente. Olha, Rô, assim, se você olha, especialmente assim, dados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, fluxos de cripto em geral, né? Então, no ano passado, por exemplo, de todas as transações, né, do ecossistema cripto, 90% já são stablecoins, né? Então, assim, stablecoins, como você bem explicou, é uma moeda que é atrelada a outro ativo estável. Os mais comuns são as stablecoins de dólar, né? Então, você tem um stablecoin de dólar é $1, né? Então, assim, essa é a ideia. Então, não é mais você não está apostando em nada, você não está apostando em algo que você não entende, né? Um Bitcoin ou um memecoin, você aqui... Dogecoin, né? Exato, você está tendo um objeto digital que te dá a exposição a um objeto, a uma moeda estável, dólar, euro, mas também tem stablecoin de ouro, de ativos, mas a ideia realmente é de algo que você consegue atrelar um a um. Esse é o ponto. Então, quando a gente... Perdi. Qual foi a minha pergunta? Como que a gente... Os próximos passos, a questão regulatória que se impacta e assim, quais as possibilidades. Sim, fica tranquila. Quando a gente fala que a gente ama, é assim mesmo. Paixão toma. Então, quando a gente olha... quando a gente se pergunta, putz, né, será que já tá nem no começo? Por quê? Como você mesmo falou. Agora, né, esse mercado vem operando no Brasil já há anos, já tem empresas muito consolidadas, né? Desde a corretoras, mercado Bitcoin, Transfero, Bitso, várias empresas que estão operando já há um tempo no mercado. E agora o Banco Central fala, vou regular todo esse mercado de cripto, de stablecoins, né? Então a regulação vai vir agora em fevereiro. O que é que isso significa? Que agora todos os players tradicionais, institucionais, que não estavam na operação, os próprios bancos, vão poder entrar. Agora vão se sentir confortáveis, porque tem clareza. Isso vai ser ótimo para o consumidor, porque a gente vê muitos golpes utilizando. Só que, na verdade, pessoal, não utiliza-se a blockchain, utiliza-se a narrativa. É uma engenharia social. Quando fala, cair no golpe da cripto. Não, a cripto não foi o golpe. O golpe foi o que te fizeram acreditar que era cripto, que era stablecoin, que era você estava na blockchain, mas você não estava. Então, exatamente. É pura engenharia social. Isso poderia acontecer com a depósito em conta corrente, do mesmo jeito. Ia ser, não é o veículo, mas é o que te falaram e o que você acreditou. Exatamente. Exatamente. Então, assim, um dos grandes problemas, infelizmente, é essa imagem, né, que tem um pouco ainda de cripto, apesar de que, como a gente falou, stablecoin não tem nada a ver com as criptomoedas, né, é outra coisa. Mas, assim, realmente, com a vinda da regulação, vai trazer muito mais liquidez para o mercado, porque no final do dia, hoje, por exemplo, com transações, que é o que a gente faz para empresas, quando é uma transação com volume mais elevado, a liquidez do mercado de stables não é tão grande, digamos, quanto uma liquidez do mercado de capital, né? Então, agora com a entrada de bancos, com a entrada de PlayStation, isso vai trazer muito mais. Que é o que no final, é o que você falou. No final, quem vai se beneficiar é o consumidor da ponta, porque o mercado vai se adaptar, o mercado vai ter que se inovar. Vai ser bom todo mundo. E o produto vai ser bom no final. Então, assim, é muito gratificante o que você falou no início, né? O Brasil está na frente, o Brasil é um dos primeiros pioneiros que está regulando todo esse ecossistema globalmente. Então, assim, a gente é um dos primeiros a criar algo como o Pix, agora a gente é um dos primeiros para regular todo esse mercado. Então, assim, a ideia agora... Sinceramente, a minha visão a gente só está no início. Agora, a gente vai ver, imagina, agora quando os grandes bancos tradicionais
começar. A gente já viu, por exemplo, o Itaú, hoje você já consegue investir em cripto pelo Itaú, certo? Mas assim, ainda trazer todos, né, esses outros que talvez não estavam fazendo nada até agora com a clareza vão vir. Então assim, vai ser muito mais de ver, esse ano vai ser um ano muito importante para todo o mercado, de realmente ver materializar muitos projetos que, né, talvez ainda não conseguiram porque não tinha muita clareza. Então a gente está muito animado. É um mercado que ficou muito grande para ficar de fora. Exato. E agora talvez esse marco vai ser a bandeira verde para todo mundo poder participar dessa disputa. Exato. Então até eu deixo aqui um recado final, você que está nos acompanhando, tem muitos conteúdos legais demais, assim, eu vou citar alguns, a Startse traz muita coisa bacana, tem as próprias instituições, a Hashdex, o mercado Bitcoin fazem muitos conteúdos, existe também a Febrabantech, que é no mês de junho, que é um baita do evento. A própria Conduit, vão lá no nosso site, pessoal. Também depois a gente posta aqui, a gente tem um blog com todo o material em português. Já põe aqui, depois nós estamos na descrição, tá? E a gente também a rede social da Sofia, e assim, é muito legal saber, porque hoje tem muita informação. E essa informação, pessoal, ela não é simplesmente para você investir, é para você entender, porque daqui não tem mais espaço. O teu cliente, a empresa que você atende, hoje elas vão estar. Quando a gente fala dessa inovação, ela rompe a questão de investimento, né, Sofia? A gente está falando que a blockchain, tudo assim, esse contexto, ele vai impactar a forma de se inserir garantias na operação de crédito, ele vai mudar, por exemplo, muita coisa para o agronegócio que vai ser investimento, tokenização, acesso a fundos privados. Deixa o lição de casa. Estudem sobre tokenização, estudem sobre blockchain, estudem sobre stablecoins, estudem sobre meios de pagamentos para vocês entenderem um pouquinho do que é um gateway, do que é uma adquisição, assim, coisas básicas. Para quem tem mais experiência, claro que tem coisas que você pode avançar para a página 2 ou 3, mas isso, pessoal, é muito importante, porque a indústria financeira passa por essa transformação. Então, a gente vai deixar aqui o blog da Conduit, vai deixar também aqui a rede social da Sofia, e assim, pega esse episódio, que foi muito bacana, eu poderia ficar aqui até 5 da manhã, e teria muita coisa legal para falar com ela. E então me siga em redes sociais e compartilhe com as pessoas, porque para mim isso aqui é o ouro, isso aqui é uma história de vida, que ela entendeu o novo jogo do mercado, se adaptou, se antecipou, e que agora está contando a história ao mesmo tempo que ela constrói a história, que acho que é o mais curioso de tudo, né? Então, a tua história é linda, obrigada. Eu fiquei muito encantado, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Obrigada, pessoal. Eu fico contente por, assim, a vida nos proporcionar ter tantas, eu falo, sou sempre o maior aprendiz, eu falo que não tem ninguém tão sortudo quanto eu, quanto privilegiado, de coração, parabéns pela tua história. Obrigada, muito obrigado, tá? Foi um prazer muito enorme. Feliz. Obrigada. E você que nos acompanha, sigam, tá? Então, a Sofia, aqui na descrição do vídeo está o LinkedIn dela, acompanha aqui, toda semana tem conteúdo novo, tem às vezes às vezes 2 vídeos, mas nunca uma semana em branco, então também se inscreve aqui no canal, deixa seu like e põe nos comentários temas e pessoas que vocês querem ver aqui abordados nos próximos vídeos. Estamos juntos, um forte abraço, valeu!